Fala, meus amigos, Christian Santos Scalpelando Cripto. Se você não conhece esse canal é basicamente um lugar onde eu compartilho a tela do meu aplicativo da Binance e mostro tudo que eu faço em relação a investimento em criptomoedas, desde compra no mercado à vista, como compras no mercado futuros, desde investimento em liquid swap, investimento em staking bloqueado, staking flexível e sim. Enfim, esse vídeo aqui eu estou fazendo para poder falar com você sobre taxas que você paga para poder fazer trade, né? Seja trade no mercado à vista como trade no mercado futuro. E eu quero justamente citar aqui uma diferença entre o tipo de taxa que você paga dependendo do tipo de ordem que você adiciona ao livro de ordens, né? Então existem dois tipos de taxas. Existe a taxa maker para os makers e existe a taxa para os takers, né? Taker. Né? Deixa eu mostrar aqui exatamente aqui o que eu tenho aqui, né? Nessa tela aqui onde eu vejo a estrutura de taxas da Binance, né? E deixa eu só passar aqui, ó. Vamos lá. Eu estou nesse momento aqui, ó. Spot Trading, VIP Zero, VIP Zero, que eu acho que a maioria das pessoas são, né? Na verdade, esse programa aqui de VIP da Binance ele é bem difícil de você mudar de nível, porque o volume que você precisa negociar para poder ir para o próximo nível realmente é muito alto, né? Então, se você negocia menos de 50 BTC por mês, né, você provavelmente você paga essa taxa aqui quando você compra, né, e vende no mercado à vista, né, de 0,1% quando você é o maker e de 0,1% quando você é o taker. Se você tiver desconto, né, se você tiver BNB em carteira, e aí isso te dá desconto, se essa opção estiver ativa para você usufruir de 25% de desconto nas taxas, então, sendo maker ou taker, você paga 0,075, né, de taxa por transação que você executa. Beleza. Né? E aí você vai me perguntar o que é maker e o que é taker, né? E você está vendo aqui que não tem diferença nenhuma de um para o outro no mercado à vista. Né? Então, basicamente, o que é maker, o que é taker? Maker é quando você adiciona liquidez ao livro de ordens. Se você coloca lá uma ordem de compra ou de venda e você diz o preço que você quer vender, né, uma ordem limite, você está criando liquidez nesse livro de ordens, você está adicionando liquidez a esse livro de ordens de compra ou de venda que toda exchange tem. Agora, se você coloca uma ordem a preço de mercado, né, que é uma ordem que vai pegar qualquer transação, qualquer outra ordem que esteja lá disponível no preço que for naquele momento, né, você não está adicionando liquidez ao mercado, você não está adicionando liquidez ao livro de ordens, você simplesmente está tirando a liquidez do livro de ordens porque você está lá, você praticamente não adiciona uma ordem ao livro, você simplesmente pega uma ordem de venda ou de compra que está lá disponível e simplesmente você pega ela para você adiciona ela, você executa a sua operação que você quer executar. Né? Então essa basicamente é a diferença. Quando você é maker, você cria liquidez. Quando você é taker, você tira liquidez. Você cria liquidez quando você adiciona uma ordem limite ao livro de ordens, né? E você tira liquidez quando você adiciona uma ordem a preço de mercado, beleza? E aí por que isso faz diferença? Se você opera futuros, as taxas são diferentes e isso faz diferença se você é maker ou se você é taker. Então, se você é maker, se você adiciona a ordem com preço limite, você paga 0,02% de taxa. Agora, se você adiciona a ordem com preço de mercado, quando você está operando futuros, você paga o dobro de taxa, você paga 0,04. E isso faz uma grande diferença, né? Porque à medida do tempo que você está investindo, quando você investe, principalmente em futuros, suas ordens são alavancadas, né? Você precisa saber que quando você executa uma ordem alavancada em 10 vezes, você também está pagando uma taxa 10 vezes maior. Né? Por mais que você coloque um décimo do capital, né, em margem, digamos assim, mas a sua operação que vai para o mercado realmente é uma operação 10 vezes maior. E uma operação 10 vezes maior também vai exigir um FII, uma taxa 10 vezes maior. E aí você paga uma taxa maior. Né? E aí você precisa ter cuidado, porque isso pode realmente diminuir seu lucro, porque quando você está investindo alavancado em 10, 20, 100, 125 vezes, você paga muito mais taxa. E se você estiver adicionando ordem a mercado, você está pagando o dobro, né, do que você poderia pagar.
né? Então, o ideal, né, para quem opera futuros é tentar sempre colocar ordens a preço limite, se essa pessoa estiver preocupada realmente com as taxas e quiser maximizar o lucro dela. Você tem que pensar também que além dessas taxas que você paga por transação para comprar ou para vender, você ainda tem a taxa de funding, né, que fica correndo ali à medida que sua ordem, né, que a sua operação está em andamento. Né? E, bom, e aí ao longo do tempo, você com todas essas taxas aí incorrendo, você tende a ter um lucro menor se você não prestar atenção nisso. Então, ou seja, resumindo, né, a dica é, se você opera futuros, tente executar ordens com preço limite. Né? Às vezes eu executo ordem com preço de mercado, mas é porque eu quero realmente ter certeza que a ordem vai ser executada ali na hora, não quero nem perder tempo, não quero... Porque às vezes acontece de eu colocar uma ordem e ter que ficar esperando a ordem ser executada, dependendo do preço que eu coloquei, se eu coloquei um preço um pouco distante do preço que está sendo negociado, e às vezes você acaba tendo que ficar esperando ali a ordem ser executada. Tem momentos em que isso é válido, né? E tem momentos que não. Tem momentos em que eu preciso executar a ordem o mais rápido possível, realmente. E aí a ordem a mercado ela me ajuda a fazer isso. No entanto, é preciso ter ciência de que a ordem a mercado ocasiona, né, no mercado futuro, ocasiona uma taxa maior. Né? Para exemplo, né, se a gente pegar aqui, se você imaginar que você está negociando, por exemplo, um Bitcoin, por exemplo, um Bitcoin é 50 mil dólares. Né? Um Bitcoin é 50 mil dólares, você vai pagar uma taxa de 0,02 na hora que você coloca a sua ordem de compra, né? Isso aqui no mercado futuro, né? E você vai pagar uma taxa de 0,02 quando você executa uma ordem de venda, isso a preço limite. Né? E vamos calcular aqui rapidinho quanto é que isso aqui dá, só para a gente ter uma ideia do quão isso é impactante. Né? Então eu estou falando aqui de 50 mil vezes 0,02%. Né? Então aqui, né, eu estou falando aqui de uma taxa de 10 dólares, né, para você fazer uma compra de um Bitcoin a 50 mil dólares. Isso se você colocar a preço limite. Né? Mas aí quando você vende, né, você também paga uma taxa novamente. Né? Então se você vendeu ali o Bitcoin, digamos, a 52 mil, digamos assim, né, vezes 0,02%, né? Então você tem aqui 10,4. Então você gasta no final da história aí 20,40 dólares para poder fazer essa operação. Isso colocando o preço limite, né, nas suas ordens, tanto de compra como de venda. Agora, se você estivesse fazendo essa operação, as duas operações com preço de mercado, e eu vou só multiplicar por 2, já que é o dobro ali, né, a gente está falando aqui de mais ou menos 40, de mais ou menos aqui 40 dólares, 40,80 dólares aqui, para você poder executar essa mesma operação em ordem de mercado. Ou seja, então realmente, cara, no final da história, você gasta muito dinheiro se você estiver executando somente ordem a mercado, com preço de mercado no mercado futuro. Né? E não parece, mas se você tentar buscar e consolidar a quantidade de dinheiro que você já operou no mercado futuro, não parece, mas é astronômico. Né? Eu já vi esse número uma vez, eu não consigo achar nesse momento aqui, talvez eu mostre isso em outro momento, eu não consegui achar agora aqui no aplicativo, onde está o meu total, não lembro se eu fiz isso extraindo o relatório da Binance, mas eu vi que o volume que eu tenho negociado até hoje é muito alto. Eu não tenho aquele dinheiro, eu não tenho aquele valor. Né? Na minha cabeça, pô, nunca negociei aquele volume. Mas a verdade é fazendo trade quase que diariamente, alavancado em 10, 20 vezes, 50 vezes às vezes, você não percebe. Mas você está negociando um volume muito alto de criptomoeda. E aí, se você não prestar atenção nessa estrutura de FIIs, nessa estrutura de taxas, você acaba gastando muito dinheiro com taxas sem perceber, diminuindo o seu lucro sem perceber. Bom, mas aí a dica é essa, preste atenção, né, nas suas ordens, se são a preço mercado ou se são a preço limite, porque no mercado futuro faz diferença. No mercado à vista pode não fazer diferença, mas no mercado futuro faz uma diferença absurda. Você simplesmente paga o dobro entre uma e outra.
Então é isso aí. Curtiu o vídeo, aperta aí curtir, se inscreve no canal, que você tenha muito sucesso aí nos seus investimentos. Valeu, abraço, fui, tchau.